todas as vezes, ou basicamente todas as vezes que o Sport mostra sua melhor face de capacidade de criação ofensiva, vem junto, né, um perfil também já conhecido desse time de talvez excesso de preciosismo, tá, na construção de jogadas. Porque a quantidade de vezes que o Sport teve uma jogada pré-armada na intermediária do Avaí, assim, dá a sensação de que era o jogo mais fácil do mundo. O problema é que o Sport, ele força demais algumas jogadas e quando está com o resultado na frente, o preciosismo ele desenha curvas, digamos assim, em jogadas que poderiam ser resolvidas de forma muito mais simples. Tá? A quantidade de vezes que Wagner Love, Jorginho e Juba tiveram a bola no pé em um cenário muito claro para dar um passe e deixar o companheiro na cara do gol e esse passe saiu errado, tá? Ou foi tentado algo muito complicado. A gente viu Juba, por exemplo, tentou acho que em 2 momentos bolas muito difíceis, né, para deixar na cara do gol. É como se tivesse assim, tá 2-0. Agora vamos só para golaço. Agora vamos tocar a bola mais difícil, agora. Uhum. E a gente não é a primeira vez que a gente vê isso, né? A gente vê isso quando? Nos jogos que se desenham fáceis. Só que o jogo da Tombense teve um sustinho. E o jogo contra o Avaí teve um sustinho. Ah, o susto veio de um erro de Eduardo que jogou mal, que permitiu. Um dia vai ser Eduardo, um dia vai ser Sabino, um dia vai ser Ronaldo, um dia é o goleiro. Você não pode deixar jogos com enorme disparidade de desempenho. Você não pode desperdiçar jogadas que são construídas e trabalhadas já na fase de intermediária do adversário. Essas bolas não podem sequer deixar de ser finalizadas assim. O Sport, ele, eu não posso nem dizer que criou muito, mas ele construiu muito para definir tão pouco, né? E para ainda correr risco no fim, ter que Renan fazer uma boa defesa e ter que ficar contando os minutos quando o árbitro dá mais 2, o cara sente um friozinho na barriga. É um jogo que, de novo, mostra o quanto o Sport tem um potencial técnico de encaixe, de possibilidades, muito maior que 70, 80% dos adversários, mas o sustinho é desnecessário. Porque o Avaí teve uma bola para empatar? Teve. O Avaí teve uma bola para empatar. Se a gente tivesse comentando aqui um 2-2, vê que tamanho de absurdo seria. Um jogo de um time só ia terminar 2-2. Abrindo o placar no primeiro lance do jogo. E ampliando no comecinho do segundo tempo. É isso. Então, assim, segundo o sustinho, que ele sirva de lição. Agora, a postura de Anderson foi muito boa. Anderson estava indignado com o time. Indignado. O Sport teve condições de ter um placar mais dilatado no primeiro tempo. Quando faz 2-0, foi um gol aos 2 minutos do primeiro tempo e um aos 3 do segundo tempo. Assim, a situação do decorrer do jogo foi quase toda igual. Tinha capacidade para realmente definir a partida. O castigo que teria sido o empate, ao mesmo tempo que seria péssimo, mas seria um sling muito grande para esse time, porque isso já aconteceu em outras oportunidades. Eu acho que o jogo do Tombense teve um pouco disso. O Sport ali teve um jogo que era para golear o Tombense, não marca o gol, e no fim o Tombense diminui e fica ali perto do empate. E Renan, assim como hoje, Renan fez uma defesa naquele jogo contra o Tombense para evitar. Foi até mais difícil do jogo do Tombense que isso aconteceu. Ou seja, o Sport já flertou 2 vezes com isso, de ter um jogo na mão, um jogo completamente acessível e acabar vencendo mais com um susto que não cabia muito. O de hoje, o jogo estava completamente na mão e foi didático porque Anderson cobrou o Eduardo 2 vezes. Uma foi até falado na transmissão, é a bola seguinte que vai Eduardo, ele erra de novo, e a terceira vez que ele aparece na partida é o pênalti,
Então, mostra que não foi um lance isolado. Mostra que é um jogador que, naquele momento, estava mal e acabou cometendo pênalti também. Dentro dos 90 minutos, esse time vem conseguindo os resultados. Vem fazendo o que se esperava. O Sport vem fazendo o que se esperava. É o único time com 100% de aproveitamento como mandante. E agora já são 5 jogos em casa, 5 jogos, 5 vitórias. Mas precisa de um pouco mais de concentração. E essa concentração também, não sei se a palavra é exatamente concentração, mas tem um pouco mais de a ver com uma regularidade na intensidade. Esse é um time mais pegado durante mais tempo. Contra o Londrina, a gente criticou isso bastante. O primeiro tempo do Sport foi horroroso. Hoje não teve esse primeiro tempo horroroso, mas teve na hora que faz 1-0 e ali depois dos 20 minutos, o Sport até jogou direitinho, jogou para fazer o 2-0 depois dos 20, mas depois baixou muito a guarda. Não sei se é para dosar energia, se é uma relação do time em relação como tá a dificuldade do jogo, e o Avaí não estava fazendo nada no primeiro tempo. Mas eu acho que precisa de um pouco mais de definição. Mesmo você está falando de um time que realmente vem fazendo muitos gols. Mas essa capacidade de fazer mais, ela apareceu. Esses jogos, se já foram 2 jogos onde houve um perigo de ceder o empate, uma hora, infelizmente, a tendência é que esse empate venha. Não dá para você esse roteiro ficar acontecendo e sempre ser o mesmo final. Tomara que seja o mesmo final. Mas no futebol, geralmente, não é o que acontece. Enfim, eu acho que fica uma lição para o Sport esses minutos finais, porque o treinador orientou, não era um grito daquele cara que está querendo aparecer, o jogo está controlado e o treinador está querendo aparecer para mostrar que está comandando o time, não. Era de alguém que estava enxergando que o jogo não está decidido, uma besteira aqui, a gente pode rolar um perigo, e acontecer exatamente a queixa do que o treinador estava fazendo. Então, que o time tenha... sobretudo nos jogos em casa, onde o Sport mostra muito mais força. Fora de casa, o Sport tem um outro problema, que é uma outra análise. Mas dentro dos jogos, dentro de casa, esse roteiro, já que ele vem se repetindo algumas vezes, dá para ter algumas mudanças e uma melhora, mesmo o time 100%. Ou seja, para não ser uma análise resultadista, já que a gente está falando de um time que venceu todos os jogos, eu estou falando que mesmo considerando isso, esse time pode ser até melhor para que vença esses jogos sem sustos, porque tem capacidade para isso.